Como que uma simples propaganda de fim de ano de uma das marcas mais queridas do Brasil, as Havaianas, acabou virando o centro de uma verdadeira guerra cultural? Vamos mergulhar nessa história para entender como um chinelo, de repente, rachou o país. Olha, o estopim de tudo foi essa frase aqui, dita pela atriz Fernanda Torres, que todo mundo sabe que é abertamente de esquerda. Num Brasil super polarizado, isso não soou como uma brincadeirinha de ano novo, não. Foi visto como uma provocação política clara, já com o olho lá nas eleições. E aí que fica a grande pergunta, né? Como é que um produto que sempre se orgulhou de ser para todo mundo, de estar no pé de geral, vira o motivo de uma briga ideológica tão grande? Para entender isso, a gente precisa olhar para a faísca que começou esse incêndio todo. Para a gente desvendar esse caso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a faísca que deu início a tudo, depois, a reação do público. Aí a gente vai seguir o rastro do dinheiro, investigar uma suposta teia de conexões, entender o que é esse campo de batalha cultural e, por fim, pensar no papel das marcas nessa história. Então, vamos começar pelo começo, claro. O comercial que deu o que falar e a escolha da sua protagonista, a atriz Fernanda Torres. A questão toda foi a combinação, né? A atriz, que já tem um posicionamento político conhecido, soltando uma frase de duplo sentido. Isso foi visto como uma quebra total com a identidade da marca. Para muita gente, o recado foi claro. As Havaianas, que eram de todo mundo, agora estavam escolhendo um lado. E claro que, em tempos de redes sociais, a resposta veio na hora. E veio com força, com um grito de guerra bem direto. A resposta veio com esse lema: quem lacra, não lucra. A ideia é bem simples, um recado direto para o mercado. Se uma marca resolve se posicionar de um jeito que ofende os valores de uma parte dos seus clientes, esses clientes vão responder com a arma mais forte que eles têm, o bolso. Ou seja, boicote. E isso não é uma coisa só do Brasil, não. O pessoal logo lembrou do que aconteceu com a Bud Light, lá nos Estados Unidos. A marca sofreu perdas bilionárias depois de uma campanha parecida. Isso só mostra o poder que esses boicotes podem ter no mundo real. Mas a história fica muito mais complexa quando a gente começa a seguir o dinheiro. Afinal, quem são os donos das Havaianas? Olha só o caminho da Alpargatas, a empresa mãe das Havaianas. É uma verdadeira dança das cadeiras envolvendo gigantes e escândalos. Primeiro, ela era da Camargo Correia, bem no meio da Lava Jato. Daí foi vendida para a JF dos irmãos Batista numa compra bem polêmica que teria sido financiada com dinheiro público. E menos de 2 anos depois, para pagar seu próprio acordo de leniência, a JF vendeu a marca de novo com lucro de quase 1 bilhão para os donos atuais. Então, olha só o poder financeiro por trás da marca hoje. 3,5 bilhões de reais. É um conglomerado que junta a holding do Banco Itaú com uma das famílias mais ricas e influentes do país, os Moreira Salles. E é exatamente aqui que os fios começam a se conectar. Porque é a partir daí que os analistas começam a apontar para o que estão chamando de uma teia de conexões, uma rede que ligaria os donos da marca, a elite cultural e quem de fato criou o anúncio. Aqui o desenho fica mais claro. É quase um ecossistema fechado. Pensa bem, os donos da Havaianas, via Itaú, são grandes financiadores da cultura. A família da atriz do comercial, os Torres, não só estrela campanhas do banco, mas também produz o anúncio na produtora do irmão, com a direção do marido. Fica tudo em família, né? Para os críticos, isso forma um ciclo onde o poder financeiro, político e cultural se protegem e se promovem. E essa teia toda de conexões nos joga direto no coração da polêmica. A ideia de que a gente está vivendo uma intensa guerra cultural e que as Havaianas se tornaram, de repente, uma peça nesse tabuleiro. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de guerra cultural. Não é só sobre política de partido A ou B. É uma disputa muito mais profunda, sobre quais ideias e valores vão moldar a sociedade como um todo. É uma briga por corações e mentes. E aí entra essa perspectiva, muito citada no debate, de que existe uma revolução subcutânea, ou seja, que a cultura é conquistada aos poucos, de forma sutil, muito antes da política. E nessa lógica, o comercial das Havaianas seria o exemplo perfeito, usar um produto super popular para sutilmente empurrar uma agenda política. É por isso que a reação ao comercial é vista por alguns não só como um ataque de raiva, mas como um amadurecimento estratégico da direita. Seria a percepção de que a disputa política não acontece só na urna, ela acontece também no carrinho de compras, nos filmes que a gente vê e, claro, nas marcas que a gente escolhe usar. Certo. E no meio disso tudo, onde ficam as marcas? Qual o papel delas nessa história? Aqui está o grande paradoxo. Porque uma marca que domina mais de 80% do mercado, que tem o slogan "todo mundo usa",
decidiria seguir um caminho que com certeza ia afastar um monte de gente. Para muitos analistas, isso desafia a lógica, a não ser claro que o objetivo não fosse apenas vender chinelos. E isso deixa uma pergunta final bem provocadora, né? Nesse mundo cada vez mais dividido, será que as marcas ainda conseguem ser neutras? Ou será que tomar um partido vai se tornar a nova regra do jogo para as empresas? A questão, por enquanto, fica no ar.